Obrigado, Senhor, pelos olhos que tenho, que veem o céu, a terra e o mar, por esta doutrina santa, pelo sol que se levanta ante o festival de cores. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso te amar na sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, mãos que acenam a deuses e colhem flores, mãos que enxugam lágrimas, balsamizando dores, mãos que fazem versos e canções. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que fala do teu amor, que pronuncia o teu nome, rogando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que fala do teu amor, que pronuncia o teu nome, rogando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
enlaça-me em teus braços. Vem, aperta minha mão, eu te perdoo, porque te amo, é todo teu, meu coração. Vem, esquece o passado. Vem comigo caminhar, enxuga o pranto de mágoas e dor. Escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, nos terna dos meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno, com gratidão por tanto amor em nossa vida. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, nos terna dos meus amores, nos terna dos meus amores. Foi Deus quem fez o céu,
o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com ela. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. Fez nascer a eternidade num momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos. E a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e o violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar, só para amar. Mais uma, então mais uma. Sabe o que eu ia falar? É que essa semana é o Dia dos Namorados, né? Vai ter a semana aqui, dia 12 é o Dia dos Namorados. Tem que cantar essa música, que o Dia dos Namorados é uma oportunidade para celebrar a união, para renovar a paixão e para fortalecer a relação. Então, mediante a isso, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo
como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Sabe onde que eu cantei isso aqui? No domingo, no sábado faleceu uma amiga do Santo. Se você conhecia a Bíblia. E aí eles pediram para tocar no velório. Aí eu fui e aí cantei essa música. É uma música que, nossa, todo mundo canta. Foi ótimo. Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, né? Ismênia de Jesus, para mais uma palestra e passe. Hoje é o nosso irmão Nelson que vai nos passar a sua mensagem, para que possamos fazer as nossas reflexões, né? Lembrando que nós precisamos aí de garrafas PET para os irmãos em situação de rua. Quem estiver em casa, quem conhecer alguém puder juntar para nós essas garrafas, para que a gente possa auxiliar os irmãos em situação de rua. E claro, com o frio chegando, precisamos aí de cobertores, mantas, blusas de frio, né, cachecol. O que tiver em casa e não estiver utilizando, como diz o ditado, se não usou há mais de um ano, não vai usar mais. Mas tem gente que tem coisa há 10 anos e não usa até agora, né? Então, vamos ser solidários. Porque o guarda-roupa não precisa de cachecol, nem de blusa, nem de manta, né? A gente precisa se desapegar um pouco das coisas, porque enquanto as coisas estão estragando em nossa casa, muita gente está precisando. E, infelizmente, as pessoas acabam doando ou jogando no lixo as coisas, para não ter o trabalho de se deslocar a lugar nenhum para doar. Então, que possamos ser fraternos, pensar nos nossos irmãos, né? Porque, como diz o ditado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E o dia de amanhã, ele sempre chega, a não ser que a gente desencarne, né? Vamos ler a nossa mensagem. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende de nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Isso é misericórdia. Então vamos, rogando ao nosso Mestre Jesus e ao plano espiritual da nossa Casa Ismênia de Jesus, o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós, que possamos fazer a vontade do Mestre amado e não a nossa, Senhor. Que possamos ser envolvidos em muita paz, em muito amor, em muita luz, em muita proteção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agradecendo ao nosso irmão Augusto, que fez a harmonização para nós. Como sempre, maravilhosa. Boa tarde a todos. Jesus abençoe os nossos esforços de modificação. O tema do nosso encontro de hoje é uma frase das mais lindas da literatura literatura cristã. Senhor, o que queres que eu faça? E nós vamos fazer uma abordagem para compreender em que momento, em que situação que essa frase é colocada e refletirmos a respeito dela o que a divindade, o que o Mestre deseja de nós diante dessa frase. Nós vamos encontrar essa frase no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E esse trecho, eu vou fazer uma abordagem sobre o capítulo 10, que é a porta de Damasco, que é um dos momentos mais lindos, mais belos, mais tocantes e com maior condição de ensinamento para todos nós, que nós conhecemos dentro da história cristã e dentro da história do mundo. Saulo de Tarso, que era um judeu pertencente às altas esferas políticas, às esferas econômicas e toda a situação de poder, ele era, na época em que esses fatos nos são contados por Emmanuel, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Ele tinha uma consciência, ele tinha uma ideia em relação ao cristianismo muito contrária. E ele fica numa situação mais difícil ainda, dentro desse conceito de contrariedade, quando ele manda apedrejar Estevão, que é Gesiel, vai ser Estevão depois, que vem a ser, e ele só descobre no ato do apedrejamento, a ser o irmão de sua noiva Abigail. Vamos trocar? Obrigado. Vem a ser o irmão de Abigail. E naquele momento em que ele descobre que aquela vítima da sua condição de doutor da lei é irmão da sua noiva, ele fica numa situação pior ainda, e tempos depois, porque ele se afasta da noiva, tempos depois, ele com muita saudade vai visitar a noiva e a encontra no leito de morte. E Abigail, Estevão desencarna primeiro e Abigail desencarna depois. E Saulo de Tarso, tomado de uma raiva tão grande, vai perseguir aquele que tinha sido preceptor de Abigail, onde ele estava. E vai numa busca frenética para Damasco, para perseguir Ananias, que era o preceptor de Abigail. Em dado instante, eu vou ler aqui trechos dessa passagem do capítulo 10. Em dado instante, porque ele vem no caminho pensando, ele já estava muito mexido, a sua consciência já estava muito mexida com todos aqueles fatos da sua vida. Em dado instante, todavia,
quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende, como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. A confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio, e ele tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. Nós estávamos no Oriente Médio, numa tarde de muito sol, de muito calor. Vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros. A Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso, Saulo de Tarso, contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo, coisa que nunca houvera acontecido em sua vida. A palavra de Estevão, aquele que ele tinha mandado apedrejar, como Gesiel, não como Estevão já, me perdoe. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. O mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Tudo isso acontecendo numa fração de tempo, muito rápida. A visão de Jesus ressuscitado, aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Ele muda integralmente numa fração de tempo. Ele percebe tudo aquilo que precisava perceber, que não tinha percebido durante toda uma vida, naquele momento lindo, maravilhoso, onde o mestre se apresenta e ele faz essa reflexão rápida. Ele, Saulo, era uma ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Jesus desconhece tudo aquilo de errado que tinha acontecido em relação às atitudes de Paulo até aquele momento, de Saulo até aquele momento, esquece tudo e se mostra amoroso com ele. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo, como simples escravo do seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus.
amparando-o na senda escura das iniquidades humanas. Naquele instante decisivo do seu destino, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Pura e simplesmente isso. Senhor, que queres que eu faça? Este é um movimento dos mais lindos que nós conhecemos, dentro das informações que nós recebemos da cristandade, dos espíritos superiores. É uma conversão imediata, que tem um poder imenso. Uma criatura que tinha uma convicção baseada em conceitos muito rígidos e muitos presentes mesmo na sociedade da época, percebe naquele átimo, naquele segundo, percebe tudo aquilo que tinha feito até aquele momento, se estava certo ou estava errado, chega à conclusão que estava errado e se dedica a partir daquele momento a seguir aquele Cristo que tanto tempo esteve atrás dele, através de várias e várias oportunidades. E termina com essa frase linda, sem nenhum tipo de exigência, sem nenhum tipo de expectativa, com a maior humildade, percebendo que estava diante do príncipe da paz, percebendo que estava diante do amor incondicional trazido por essa criatura, que é o nosso Mestre Jesus, e simplesmente diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus manda, o livro é lindo, leiam que vale a pena. E ele manda que ele vá e entre em Damasco, e a partir daí a história continua. A pergunta de Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Em princípio, já nos mostra um exemplo de humildade. Porque quando ele tinha uma honestidade muito grande, ele teria sido o maior perseguidor dos cristãos, porém ele tinha a honestidade de mudar radicalmente, num momento, a sua atitude em relação a tudo aquilo que tinha feito até aquele ato. Então essa é a primeira atitude, a atitude de humildade. O reconhecimento da falência do orgulho e das certezas humanas. Ele se reconhece um orgulhoso. Ele percebe que até aquele momento ele tinha sido um ser orgulhoso, prepotente, intolerante, rígido, rigoroso, que não era afetuoso, que não era fraterno e que tinha como princípios estabelecidos rigores muito grandes. Reconhece a falência do orgulho. E neste momento, ele joga fora o orgulho. Nós vamos ver depois, completando toda a narrativa de Emmanuel, nós vamos ver como, a partir daquele momento, Saulo, que depois vem a ser Paulo de Tarso, se desfaz do orgulho, completamente. Se desfaz de tudo aquilo que tinha como orgulho até aquele momento. É a abertura para uma vida nova. Mas nova, totalmente nova. As histórias também nos contam isso. Ele abandona tudo que ele tinha de poder, de influência política, de influência financeira. Ele abandona absolutamente tudo e é abandonado por todos. Ele abandona e é abandonado pela família, pelo pai, por todos os parentes próximos, pelos amigos. Porém, em momento algum, ele titubeia. Em momento algum, ele coloca em dúvida a atitude que tinha tido. Sabendo de tudo aquilo, sofreu, e sofreu muito, porque ele era uma pessoa muito ligada à família. Porém, ele sabia que a partir daquele momento, na porta de Damasco, o Senhor de sua vida mudara de nome. Chamava-se Jesus de Nazaré. E ele não abre mão mais dessa identidade que ele assume, tornando-se, inclusive, o maior divulgador da doutrina de Jesus Cristo, sem ter sido seu apóstolo. E aí, vem a questão para reflexão de todos nós, porque até agora nós estávamos compartilhando uma história linda,
de alguém que teve uma atitude linda, de alguém que soube compreender o chamamento de Jesus e que se dedicou completamente até o fim dos seus dias a Jesus. O que a lição está querendo nos transmitir? É essa a pergunta que nós temos que fazer hoje aqui para nós. Porque a história é bonita, mas ela tem que servir de ensinamento para alguma coisa. A história é bonita, mas ela tem que nos trazer alguma coisa para mexer com as nossas estruturas individuais. E nós, o que estamos fazendo? Nós já perguntamos alguma vez a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo foi um exemplo. Ficou claro o que Jesus queria que ele fizesse. E ele deu conta do recado. Ele foi lá e se tornou um divulgador da doutrina e um exemplo de bondade, de falta de orgulho, de dedicação, de fraternidade, de perdão acima de tudo. E nós, o que vamos fazer com essa lição maravilhosa que nos é trazida através desse nosso irmão tão bondoso que é o Emmanuel? O que nós vamos fazer? Será que não é hora de nós também falarmos: Senhor, o que queres que eu faça? Cada um de nós tem uma missão. Não é só Paulo de Tarso, que veio aqui por autorização de Deus para cumprir uma missão. Todos nós, absolutamente todos nós, criaturas encarnadas e desencarnadas, que fazemos parte da sociedade humana deste planeta, temos uma missão. Aliás, sobre missão nós podemos lembrar aqui de André Luiz, que teve inclusive que sofrer no umbral, mas que depois foi e fez a sua pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E foi orientado a fazer essa obra magnífica de auxílio a todos nós através da sua literatura trazida pelas mãos missionárias de Francisco Cândido Xavier. Senhor, o que queres que eu faça? É o convite que é feito para nós hoje, para que cada um de nós possa perceber qual é a missão que eu tenho na vida. E nós não precisamos refletir sobre grandes acontecimentos. Muitas vezes a gente acha, né? Essas coisas a gente ouve falar, que o fulano fundou lá, o Divaldo fez lá a mansão do caminho, com não sei quantas crianças, o Chico fez aquilo. Não. Cada um de nós temos as pequenas, grandes missões. Cada um de nós. Nem todos estão preparados ou estão escolhidos para grandes missões. Mas a nossa missão individual é uma grande missão. Como temos guiado as nossas ações? É uma pergunta que é feita. Temos perguntado sinceramente a Deus o que Ele espera de nós? Senhor, o que queres que eu faça? E nós, se tivermos um pouco só de reflexão, poucos momentos por dia de reflexão em relação à nossa existência, à nossa vida, se nós sairmos um pouco do automatismo, né, que a vida moderna nos leva ao muito automatismo, se nós pararmos de vez em quando para refletirmos sobre o sentido da vida, sobre por que eu estou aqui, de onde eu vim, para que eu estou aqui, para onde eu vou, o que se espera de mim? Senhor, o que queres que eu faça? O que se espera de mim? Nós vamos perceber que nós encontraremos as respostas nessas questões pequenas, rápidas, de meditação pessoal, de reflexão pessoal. Muitas vezes, nós vamos perceber que o que Jesus está esperando de nós é nós termos mais harmonia no lar. Senhor, o que queres que eu faça?
Procura ter harmonia no seu lar, meu filho, minha filha. Outras vezes, nós precisamos ser mais tolerantes. É a missão da nossa vida. Outras vezes, nós precisamos ser mais alegres. Afinal de contas, a vida não foi para ficar sisudo. A gente precisa sorrir, se alegrar, descobrir a beleza da vida, a alegria que é viver. Muitas vezes a nossa missão é perdoarmos todos aqueles que por acaso tenham feito alguma coisa conosco, que nós temos tanta dificuldade para perdoar. E o perdão é tão importante, que Jesus coloca uma frase sobre o perdão na lição, na oração que ele nos ensina, que é a oração mais linda que existe. Perdoai as minhas ofensas, como eu perdoo a quem me ofende. Nós queremos pedir perdão a Deus porque falhamos, né? E todos nós falhamos. Não tem aqui quem não falha, quem não falhou. E queremos ser justificados, desculpados, perdoados, compreendidos. Precisamos, de acordo com a própria lição da oração, fazer a mesma coisa. Precisamos compreender, precisamos amar, precisamos desculpar, precisamos perdoar a todo aquele que nos ataca de uma maneira ou de outra, muitas vezes até sem saber. Então nós precisamos refletir sobre essa questão da missão. Perguntar a Deus, perguntar a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Essa frase não é só de Paulo. Essa frase é de todos nós. É de toda criatura que reconhece a sua condição espiritual e que sabe que estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. E a perfeição só virá quando nós atingirmos, atendermos a tudo aquilo que se espera de nós. Não muitas vezes aquilo que nós escolhemos, porque muitas vezes não sabemos escolher. Talvez a missão da vida, o que queres que eu faça, seja isso. Aprenda a escolher o melhor para você. Procure se amar de forma mais profunda e verdadeira. Procure as atividades que sejam as mais saudáveis para você. Procure as companhias que sejam as mais saudáveis para você. Procure se relacionar da maneira mais saudável que você puder. E nós vamos lembrar novamente sobre se relacionar da maneira mais saudável que puder. Nós vamos novamente ao ensinamento de Jesus na oração do Pai Nosso, não é? Melhor dizendo, no maior mandamento. Como quando ele é perguntado qual é o maior mandamento, ele não nos deixa dúvida. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ama teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda diz, esse aqui é semelhante ao primeiro. É tão importante quanto o primeiro. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Talvez a resposta para as nossas questões, quando nós fizermos a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Seja essa a resposta. Siga o maior mandamento, meu irmão, minha irmã. Ame ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo como a nós mesmos? Nós já falamos várias vezes aqui, mas nunca é demais repetir. É fazer ao próximo tudo aquilo que eu queria que o próximo me fizesse. Se eu estou num mal súbito, se eu estou com dificuldade, eu gostaria de ser socorrido. Se você está vendo alguém com mal súbito, com dificuldade, socorra-o. Eu gostaria de acordar de manhã, em casa, e quando eu acordasse, quando eu fosse para a cozinha, a pessoa que estivesse lá na cozinha me falasse, bom dia, que o teu dia seja lindo, que você tenha um dia maravilhoso, que a luz se faça no seu dia. A gente gostaria de receber, não é? Esse bom dia. Então vamos fazer igual. Bom dia!
Que o teu dia seja lindo, feliz, iluminado. Um bom trabalho para você. Nos encontraremos no fim do dia e estarei ansioso ou ansiosa para te encontrar, saudoso já. Depois de amanhã é o dia da gente já festejar, como ele mesmo falou, né? Esse tipo de atitude. Né? Eu te amo. E a gente tem tanta dificuldade de falar isso, e na maior parte das vezes a gente sente isso. Mas, não. Isso aí é cafona demais. Né? Isso aí não está inserido no modo moderno de viver. Está sim. E é bonito. Né? E é bonito. Eu testemunhei, sem querer eu testemunhei hoje de manhã, a conversa de duas pessoas, de duas mulheres amigas, que estavam próximas de mim, não me conhecem, não sabiam que eu estava ouvindo, né? Mas assim, uma dizendo para, amanhã, depois de amanhã é dia dos namorados, né? É dia de comprar presente, né? E a outra falou assim, olha, é lógico que a gente não está nadando no dinheiro, né? Tudo, mas qualquer coisa que seja, eu gosto de receber, porque eu gosto de receber presente. Aqui já foi um alerta para mim, né? Com certeza. Eu gosto de receber presente, porque é bom receber atenção, porque é bom receber dedicação, é bom receber um olhar amigo, um olhar fraterno, um olhar companheiro, é bom. Em momentos de conflito, dúvida, tristeza, pense nisso. Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E a orientação virá. Coisas que a gente muitas vezes nem percebe que tem já. Por intuição. A intuição vai, a consciência vai trabalhar, vai funcionar. Se você fizer aquele silêncio interior, o que queres que eu faça, Senhor? Neste momento de dificuldade, o que eu queres que eu faça? Virá. Virá pelos ensinamentos dos evangelhos, que é a lição mais correta, mais valiosa, mais segura para nós fazermos a caminhada da vida. Por quê? Porque ali está retratado nos evangelhos e nas obras complementares também, está retratado o objetivo de Jesus quando veio ter conosco há 2000 e tantos anos atrás. O que ele veio fazer? Ele veio nos ensinar a viver. Simples assim. Ele veio nos ensinar o que é a vida. Meu filho, haja desta forma. Perdoa. Eu devo perdoar 7 vezes, como Pedro pergunta. Não, Pedro. 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoe sempre. Ama. Ama o teu inimigo principalmente, porque amar os próximos é fácil. Ama todo aquele que representa um desafio para você. Uma outra forma de nós atendermos ao que o mestre quer que nós façamos é o trabalho no bem, né? Esta casa é uma casa que tem criaturas que se dedicam a isso. E que estamos, todos nós, sendo convidados constantemente para aumentarmos esse grupo, né? Essa maravilha de agrupamento que se dedica. Trabalhando diretamente ou atendendo aos pedidos que a Rita sempre faz aqui em nome da casa. É uma outra forma de agir, porque no trabalho do bem, quando a gente acha que a gente está oferecendo energia boa, nós estamos recebendo energia boa. Quem mais recebe é aquele que oferta, é aquele que oferece. Pela prece e pelo silêncio interior. Nós precisamos aprender a orar, a fazer reflexão, se possível fazer meditação. Esses dias eu vi num vídeo de um cientista, que ele faz um mapeamento cerebral, e ele fala
que o cérebro, na parte frontal, no lobo frontal, o cérebro fica aumentado significativamente quando a pessoa tem a prática da oração. E ele fica com mais facilidade de raciocínio, mais capacidade de trabalho, com mais facilidade de se tornar alegre, feliz, com a oração, que parece muitas vezes muito simples, e não é. Para concluir, nós vamos dar alguns exemplos aqui de criaturas que, a exemplo de Paulo, fizeram esse trabalho maravilhoso, perguntaram ao mestre: Senhor, o que queres que eu faça? E que a história dessas criaturas todas nos convidam a agir da mesma forma. Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então nós vamos lembrar do próprio Paulo, nós vamos lembrar de Santo Agostinho, que todo dia fazia aquela reflexão sobre como ele tinha agido durante o dia todo para se corrigir no dia seguinte. Nós vamos lembrar de Francisco Cândido Xavier, nós vamos lembrar do Divaldo, que nos deixou há poucos dias atrás. Nós vamos nos lembrar de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce e de tantos outros abnegados que servem de exemplo para todos nós. Todos nós vamos sair daqui com esse compromisso interior. Cada um de nós aqui. Indo embora, em algum momento, nós vamos em algum canto, quietinho, do nosso lar, fazer a comunicação com Ele e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Muita paz a todos.